Hoje nós veremos a genética molecular. Iniciaremos falando um pouco da estrutura do ácido nucleico e em seguida a gente vai ver os processos de replicação, transcrição e tradução. Nós temos dois tipos de ácidos nucleicos, o ácido ribonucleico, que é o RNA, e o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA. Em ambos esses ácidos, nós temos uma constituição química formada por moléculas menores chamadas de nucleotídeos, que se unem para formar essas moléculas grandes que são o DNA e o RNA. Os nucleotídeos são os constituintes dos ácidos nucleicos. Então, vejam, o DNA é formado por nucleotídeos, o RNA é formado por nucleotídeos. E os nucleotídeos eles também têm função energética. Quando a gente fala de ATP, que é a grande molécula relacionada à energia no nosso corpo, a gente está falando de um nucleotídeo. Como é que eles são, né? Os nucleotídeos apresentam três componentes característicos. Nessa figura, a gente consegue observar esses componentes, que são uma base nitrogenada, uma pentose e um ou mais fosfatos. Vamos analisar a figura. A gente vê na parte superior a pentose, que está aí delimitada, né, por esse quadradinho, está aí escrito pentose, que vai ser ligada a uma base nitrogenada que pode ser púrica ou pirimídica. A gente vai ver que a base pirimídica ela é formada por apenas um anel e a púrica por dois. E também essa estrutura da pentose é ligada a um fosfato. Aqui estão as principais bases púricas e pirimídicas. As púricas, que também são chamadas de purinas, são a adenina e a guanina. A adenina e a guanina estão presentes no DNA e no RNA. Já as bases pirimídicas, que também são chamadas de pirimidinas, são a citosina, a timina e a uracila. A citosina está presente no DNA e no RNA. A timina está presente apenas no DNA e a uracila está presente apenas no RNA. Vamos falar um pouquinho da ligação fosfodiéster, que é responsável pela formação dos ácidos nucleicos através da união dos nucleotídeos. Nessa figura, no lado direito, nós temos uma molécula formada por 3 nucleotídeos. De cima para baixo, a gente vê um nucleotídeo com uracila, logo em seguida guanina e logo em seguida citosina. Essa molécula se refere a um RNA e a gente pode confirmar isso a partir da presença da base nitrogenada U, que é específica para RNAs. Já do lado esquerdo, a gente tem uma outra molécula de ácido nucleico formado pela sequência de cima para baixo, adenina, timina e guanina. Nós temos aí a presença da timina, que é uma base específica para o DNA. Observem que na molécula de DNA, entre o nucleotídeo A e T, a gente tem um espaço determinado e mostra a ligação fosfodiéster, que é a ligação que une dois nucleotídeos. Então, é essa ligação que vai unir todos os nucleotídeos que vão compor as moléculas de DNA, assim como é essa ligação que vai unir todos os nucleotídeos que compõem a molécula de RNA. E quem vai determinar qual a sequência de nucleotídeos é o próprio DNA, é a própria informação genética que está já lá presente dentro da célula. Então, quando a célula vai formar uma nova cópia do seu material genético, como a gente viu acontecendo lá na mitose, a gente vai ver que a sequência de bases desse novo material genético vai ser uma cópia do material genético que já existe. Quando a gente pensa no RNA, nós vamos ter um DNA que foi acessado para a produção de uma proteína e agora esse DNA vai produzir uma molécula de RNA e é ele quem diz qual vai ser a sequência de bases desse RNA de acordo com a proteína que precisa ser produzida. A gente vai ver logo em seguida mais detalhes desses processos. Aqui a estrutura dos ácidos nucleicos é de uma hélice, né? No caso, o DNA tem uma dupla hélice, que é o que está mostrado nessa figura. Vocês conseguem observar na letra A, né, perfeitamente as duas hélices, as duas fitas que estão enroladas uma na outra.
E na letra B e C a gente tem o mesmo modelo de fita dupla sendo representado de outras formas. Na letra B a representação em bastão e na letra C o modelo de volume atômico. Nessa fita dupla de DNA, essas duas fitas elas ficam unidas entre si a partir de um aparelhamento de bases. E essas bases são ligadas umas às outras através de ligações fracas chamadas de pontos de hidrogênio, que mais uma vez estão aí representadas pelos 3 tracinhos azuis. Então, vamos observar esse primeiro destaque da figura, onde a gente tem AT. Nós temos aí a adenina, que está sendo unida à timina. Então, elas são bases chamadas complementares, AT. E embaixo a gente tem no outro destaque a guanina, que está ligada à citosina. CG são também bases que são complementares. A gente vai observar também, mais para frente, em alguns processos que acontecem na célula, como é que isso daí, esse emparelhamento, funciona para ajudar a célula na confecção de novas células, inclusive, certo? Então, não vou detalhar agora, a gente vai ver isso com calma depois. Então, esses daqui que são os processos que envolvem o DNA e o rRNA, que são extremamente importantes para o funcionamento das células. O primeiro processo a gente já ouviu falar dele, que é a replicação. A replicação vai ocorrer quando a célula vai se duplicar, quando ela vai entrar naquela fase de divisão celular, seja meiose ou seja mitose, e ela precisa fazer uma nova cópia de todo o seu material genético. Então, nesse momento, a célula faz a replicação do seu DNA. O DNA, em uma célula que está em intérfase, naquele momento em que ela está em grande atividade, como a gente viu lá no ciclo celular, ele está constantemente sendo requisitado para a produção de RNA. E esse processo se chama transcrição. É o processo onde o DNA constrói uma molécula de RNA. E isso acontece através de complementaridade de bases. Também existe um processo que ocorre bastante enquanto a célula está em atividade, ou seja, está lá naquela fase de intérfase, que é a tradução. E a tradução é quando o RNA consegue, através de um código, produzir uma proteína específica. São esses os 3 processos que a gente vai ver agora para finalizar a nossa aula. A partir desses processos, a gente tem um fluxo de informação. Esse fluxo parte do DNA, que é o comandante maior da informação dentro da célula, passando pelo RNA e seguindo e finalizando esse fluxo com os polipeptídeos, que são as proteínas. É muito importante que esses processos sejam verificados pela célula, que eles estejam sendo realizados de maneira muito precisa, porque toda a expressão que a célula vai ter para desempenhar as suas funções baseia-se nesse fluxo de informação gênica. Então, isso daqui é extremamente precioso para a célula e ela tem bastante cuidado ao realizar esses processos. Vamos agora entender um pouco do processo de replicação, que é o processo em que o DNA se autoduplica, que a gente já sabe que é extremamente necessário para a divisão celular. Então, antes da célula se dividir, ela precisa que todo o seu material genético, o seu DNA, seja duplicado. Então, cada uma das fitas de DNA, a gente já sabe que o DNA é uma dupla fita, uma dupla hélice. Cada uma das fitas vai servir de molde para a síntese de uma fita complementar. Então, vamos analisar aqui esses esquemas, começando pelo lado esquerdo, onde a gente tem 2 setas, né? Em cima, a gente tem 2 setas pretas, que representam a dupla hélice de DNA. Embaixo, vocês vão ver que essa dupla hélice está duplicada, sendo que essas setas vermelhas estão indicando que cada uma fita original originou, formou, replicou uma nova fita. Então, a gente diz que essa replicação ela é semi-conservativa. Por quê? Porque cada uma das fitas promoveu o surgimento de uma fita nova.
Vejam aí do lado direito a dupla hélice na parte superior da figura. Essa dupla hélice ela é aberta e isso acontece com o auxílio de algumas moléculas que propiciam esse desenrolamento da dupla hélice para que outras enzimas cheguem e façam essa formação das novas fitas, como a gente consegue observar aí esses retângulos em azul claro que estão chegando para constituir o padrão da nova fita que surge. E se vocês observarem, esses retângulos eles chegam e eles não chegam aleatoriamente, eles chegam de acordo com a complementaridade de bases. Então, vamos analisar a fita que está se formando do lado esquerdo. A gente vê que onde tem a adenina está chegando a timina em amarelo, onde tem a guanina está chegando a citosina, onde tem a citosina está chegando a guanina, onde tem A está chegando T, onde tem T está chegando A. E o mesmo está acontecendo com a fita que está se formando do lado direito. Certo? Então, o que acontece na replicação? O DNA, que é uma dupla fita, vai fazer com que cada uma de suas fitas produza uma fita nova que lhe é complementar. Então, é dessa forma que a gente tem a replicação do DNA, o processo em que ele se autoduplica. Existe uma diferença entre a replicação em procariotos, que são as bactérias, e entre eucariotos, que são todos os organismos que apresentam células eucarióticas. E daí a gente tem os fungos, os protozoários, as plantas, os animais. Então, nos organismos procarióticos, a replicação inicia-se em um ponto único, denominado origem de replicação. Enquanto que nos eucarióticos, a replicação inicia-se em múltiplos pontos ao longo da dupla fita de DNA. Aqui nós vamos comparar esses dois processos. Vamos observar primeiro a figura de cima, onde a gente tem a replicação de um DNA procariótico, ou seja, o DNA bacteriano, a partir de um único ponto, de uma origem de replicação que é única. Então, vamos ver primeiro a parte esquerda da ilustração, onde a gente tem esse círculo. Esse círculo está formado por duas linhas azuis claras, que representam a fita dupla de DNA. A gente sabe que o DNA é formado por uma dupla fita ou dupla hélice. Embaixo, a gente tem um ponto preto que está indicando a origem de replicação, que no caso dos procariotos é única. E a partir da origem da replicação, a gente tem duas setas vermelhas saindo, indicando que o material genético vai ser duplicado nessas duas direções. E a gente já vê aí o novo DNA na cor azul mais clara. Desculpe, na cor azul mais escura. Então, observem que agora cada fita azul clara vai ter uma fita azul escura e compondo assim as duas novas fitas de material genético dessa bactéria. A gente vai ter todo o material genético duplicado. Na figura número 2, que está aí do lado direito, mostra ainda essa replicação procariótica através de uma espécie de fotografia, onde a gente vê o material da Escherichia coli, que é uma bactéria muito estudada, sendo duplicado. Então, nós conseguimos observar que todo o seu DNA circular, que é único dentro da bactéria, dentro de todas as bactérias, formou um novo DNA também circular. Na figura de baixo, nós vemos a replicação ocorrendo em um eucarioto. Então, em nós, por exemplo, seres humanos, a nossa replicação acontece desse jeito. Então, nós temos fitas longas de DNA, que estão lá constituindo os nossos cromossomos, e quando a célula vai replicar esse DNA para se dividir, para entrar no processo de divisão celular, nós vamos ter vários pontos que são chamados de origem de replicação, que estão aí representados pelas bolinhas amarelas. Então, vejam, em cada um desses pontos, o DNA vai começar a se replicar. Então, dentro de um único cromossomo, a gente pode ter várias origens de replicação. E depois, que essas origens de replicação são ativadas e o DNA começa a se duplicar, são formadas as bolhas de replicação, como a gente observa aí, 3 bolhas. Em seguida, uma bolha alcança a outra, e quando uma alcança a outra,
a própria molécula observa que todo o comprimento já foi replicado e ela para o processo. De modo que, como vocês veem abaixo, nós temos aí as duas novas fitas de DNA. Então, vejam, a dupla fita que está lá em cima da nossa figura, que era formada por duas hélices azuis, embaixo a gente vê agora duas novas fitas, sendo uma azul e outra vermelha, representando, né, essa questão de que cada fita de DNA origina uma fita nova. E ao final nós temos todo o material genético duplicado. O início da replicação. A gente observa nessa figura a molécula de DNA em dupla fita estando separado para que assim as fitas complementares elas sejam formadas. E o início da replicação é marcado exatamente pela separação das fitas de DNA. É necessário que essas fitas, principalmente da molécula parental, que é essa molécula que vai servir de molde para as moléculas novas que estão surgindo, é essencial que elas fiquem separadas, para que as moléculas que são responsáveis pelo processo consigam atuar. E as moléculas responsáveis por essa autoduplicação são várias, e a gente vai falar algumas principais nesse momento. As DNA polimerases são as principais enzimas envolvidas no processo de replicação, são responsáveis pela adição de nucleotídeos e pelo reparo de algum erro eventual. Então, ao mesmo tempo que a DNA polimerase faz com que a nova fita de DNA seja produzida, ela também verifica se existem erros no processo de replicação. E se houver erro, ela vai tentar consertar. Requerem um modelo e um primer. Então, para que as DNA polimerases funcionem, elas precisam de um molde, que é o modelo, e esse molde vem de onde? Vem da fita parental, que é a fita de DNA que vai ser duplicada. E precisa de um primer, que é um segmento de DNA sintetizado pela enzima primase. E esse segmento é complementar para o início desse processo de replicação. E é a partir dele que existe o alongamento da nova fita de DNA. Veja, a DNA polimerase ela não consegue chegar lá na molécula de DNA e começar a atuar do nada. Ela precisa de algum sinal para que esse processo de adição de nucleotídeos aconteça. E esse sinal é esse primer, que vai deixar lá uma região que é onde ela é capaz de colocar o primeiro nucleotídeo responsável pela formação dessa nova fita de DNA que vai se alongando ao longo do tempo. Nós temos dois tipos principais de DNA polimerase, a DNA polimerase 1 e a DNA polimerase 3. A DNA polimerase 1 é importante no sistema de reparo e ela liga os fragmentos da fita descontínua. E a DNA polimerase 3 é a principal e é a mais complexa. Ela sintetiza a nova fita de DNA e ela faz isso com o auxílio, né, do primer que a gente viu que é formado pela primase. A gente tem moléculas que estão envolvidas no processo e principalmente com a questão de manter as fitas separadas. A DNA helicase, ela vai se ligar à fita simples de DNA. Essa fita simples, ela vai se manter aberta e se movendo, no caso a DNA helicase, em direção à fita dupla, provocando um desenrolamento. É mais ou menos assim, ela vai chegar na fita dupla e ela vai se locomover em direção a essa fita dupla, deixando para trás, né, essas fitas abertas, provocando esse desenrolamento. E existe a proteína de ligação de fita simples, que se liga à fita simples de DNA, mantendo-as separadas. Então, a DNA helicase chega e separa as fitas. Essa DNA de fita simples chega e se liga à fita simples, deixando elas separadas. Porque lembrem-se que o que faz com que as fitas sejam juntas, né, fiquem juntas, são pontos de hidrogênio, que são ligações que vão tender a ocorrer naturalmente. Por isso que tem que haver toda essa preocupação em manter as fitas separadas.
E nós temos também a topoisomerase, DNA topoisomerase, que é responsável pelo mecanismo de remoção do superdobramento das hélices. A gente vai ver novamente o funcionamento de todas essas enzimas. Vejam só, vamos começar a análise a partir da helicase, que é essa enzima que está aí no meio da figura em cor de rosa, e que ela se une à fita de DNA e vai fazer com que elas fiquem afastadas, ela desenrola as fitas, certo? E como eu falei, ela vai se mover em direção à fita dupla. Então, veja, a DNA helicase está aí, ela está presa e ela vai fazer com que as fitas se desenrolem. E esse processo ele é contínuo, porque tudo isso aqui está acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente tem aí um sentido de movimento, que é chamado aí, nessa seta que está apontando para cima, de sentido de movimento da forquilha de replicação, que é o movimento onde a molécula de DNA está sendo formada e faz com que todas essas moléculas se movimentem em um determinado sentido. Então, vejam aí que a helicase ela vai subir toda essa fita que está enrolada para que ela abra essa fita e permita que outras enzimas cheguem, certo? Se vocês observarem lá em cima, está a topoisomerase e ela é responsável pelo quê? Por diminuir o superenrolamento da dupla hélice. Imaginem aí que vocês peguem dois cadarços e enrolem um no outro, formando uma dupla hélice. E imaginem aí que você tente puxar as duas pontas tentando abrir, igual está mostrando aí essa figura. O que vai acontecer com o seu cadarço que não está sendo aberto? Ele vai ficar super enrolado, já que você está forçando a abertura do que está embaixo. Então, a molécula de DNA tem aí a DNA topoisomerase para diminuir esse super enrolamento. Então, ela o tempo inteiro vai regulando esse super enrolamento que é formado naturalmente. Vamos agora ver essas bolinhas verdes que estão aí nas fitas simples de DNA, que são as proteínas ligadoras de DNA fita simples. Então, veja, a helicase chegou, desenrolou a fita e as duas fitas que agora estão livres, elas precisam se manter livres. E quem mantém são essas proteínas ligadoras de DNA fita simples. Se elas não estivessem aí, as fitas tenderiam a se enrolar novamente por causa das afinidades químicas, certo? Vejam, pertinho da helicase a gente tem a primase. E o que a primase faz? O primer. Quem é o primer? É aquele pequeno segmento de nucleotídeo que vai ser o responsável por sinalizar a DNA polimerase 3 de que a fita de DNA vai ser iniciada ali, que a produção da fita de DNA vai ser iniciada nesse local. Então, a primase constrói esse primer e a partir daí a molécula vai sendo formada. E quem forma a molécula? Quem é responsável por verificar a sequência de nucleotídeos, que é a sequência código que está na fita molde, e fazer a nova fita. Quem é responsável por isso é a DNA polimerase 3, que é essa grandona aí que está no meio. Veja aí que nós temos um dímero. Por que um dímero? Porque nós temos duas fitas, então a gente precisa de duas DNAs polimerases atuando ao mesmo tempo, promovendo a construção das duas fitas. Nós temos também, do lado direito, uma situação particular. Uma das fitas de DNA é formada de maneira contínua e outra de uma maneira descontínua. Ou seja, na descontínua são formados pequenos fragmentos, que são chamados fragmentos de Okazaki, e esses fragmentos depois são ligados pela DNA polimerase 1 e também pela ligase, que é a enzima que faz a ligação entre esses fragmentos, ajuda na ligação desses fragmentos. Enquanto todo esse processo acontece, as DNA polimerases também revisam tudo o que está acontecendo e também fazem reparos nas novas fitas de DNA. Então, esse processo de revisão ele é constante e, como a gente já viu, ele é muito importante,
porque um erro desse pode causar um problema muito grave para a célula, que leve, por exemplo, a ela conseguir se dividir de uma maneira desconcertada, descontrolada, e assim causar tumores. Então, vamos ver essa figura, onde a gente tem aí em cima, começando de cima para baixo, uma dupla fita de DNA. A gente vê aí, né, as bases todas complementares, CG, CG, AT, TA, CG, AT e G. O G deveria parear com quem? Com o C. Mas, de maneira equivocada, a DNA polimerase adicionou um T, que é uma timina. Então, ela adicionou um nucleotídeo incorreto na nova fita de DNA que está sendo formada. Na figura seguinte, a gente já observa a DNA polimerase detectando que essas bases essas bases G e T, elas não são bases complementares. Então, ela observou um erro. Ela fez a revisão e observou o erro. E o que é que ela vai fazer agora? Vai corrigir o erro. Então, ela vai retirar a base timina, porque timina não pareia com a guanina, e vai adicionar que base no lugar da timina, que estava aí errada? Vai adicionar uma citosina. E daí sim, o processo pode continuar, né? Ela continua a revisão e vai ver se acontecem, se tiverem mais falhas, né? Ela já vai fazendo a devida correção. E esse mecanismo é feito exaustivamente por nossas células para que sejam mantidas, né, cópias perfeitas desse material genético, que é extremamente importante como informação primordial para a criação, né, das proteínas, que seriam o produto final. Vamos entender agora o processo de transcrição, que é a síntese dos diferentes tipos de RNA a partir de um molde de DNA, usando as regras da complementaridade, né? Quais são essas regras? Da complementaridade de bases nitrogenadas. A função primordial do DNA é agir como um molde para a síntese das moléculas de RNA. DNA serve de molde para o RNA, uma vez que é desta forma que a informação armazenada nos cromossomos torna-se diretamente utilizável pela célula. É mais ou menos assim, a gente tem lá todo o DNA dentro da célula, tudo replicado direitinho, né? Com os pareamentos de base todos em perfeitas condições, mas se o DNA não conseguir ter uma forma de ser utilizado, então ele não serviria tanto assim para a célula. Por isso que diz que a função primordial do DNA é agir como um molde para a síntese do RNA, porque é o RNA quem vai sair lá do núcleo e levar lá para os ribossomos, que estão no retículo endoplasmático rugoso e também no citoplasma, as informações do que é que precisa ser produzido. E daí os ribossomos vão atuar para produzir toda a proteína que foi requerida pela célula. Então, é assim que esse cromossomo vai tornar-se diretamente utilizável pela célula, através do RNA, que vai levar a mensagem para que o ribossomo produza uma proteína. Existem 3 tipos de RNA: o RNA mensageiro, o RNA transportador e o RNA ribossômico. E existem tantos tipos de genes que codificam RNA mensageiros, quanto são os tipos de proteínas encontradas no organismo. O que é que isso quer dizer? Que para cada proteína que a gente tem no nosso organismo, existe um RNA específico que veio de onde? De um gene, de um material genético formado por DNA. Então, a gente tem essa ligação. Um gene, que é a porção do DNA que vai codificar um RNA mensageiro, vai agora codificar também uma proteína. Então, o número de proteínas do organismo é diretamente proporcional ao número de tipos de genes que o organismo apresenta. E a síntese de RNA é catalisada pela enzima RNA polimerase. RNA polimerase catalisa a formação de ligações fosfodiéster entre os ribonucleotídeos, que são os nucleotídeos de RNA, adenina, uracila, citosina e guanina.
Elas iniciam a síntese de uma molécula de ácido nucleico na ausência de um iniciador primer, ou seja, a RNA polimerase não precisa de primer, e elas não são capazes de revisar o processo de transcrição, portanto, elas não corrigem erros eventuais, né? Essa daí é uma grande diferença da RNA polimerase para a DNA polimerase. A transcrição de um segmento se inicia quando a RNA polimerase reconhece e liga-se a sequências específicas de nucleotídeos em uma região especial no início do gene denominada promotor. Então, vejam, vamos imaginar que a célula está precisando de uma proteína específica. Então, a RNA polimerase, sabendo disso, vai lá procurar o gene que foi requerido e vai se ligar a uma região chamada região promotora. Quando ela se liga, não precisa de primer, ela se liga diretamente. O que começa a ser produzido agora? Um RNA. A partir de quem? Da molécula de DNA que codifica aquele gene que foi requerido pela célula naquele momento. Então, vocês veem aí, nessa figura, no lado esquerdo, a região chamada promotora. Vocês veem aí, em verde escuro, a representação de uma fita de DNA. Vocês veem aí a molécula de RNA polimerase em azul claro, né? Esses balãozinhos. E vocês observam que ela vai seguir a jusante. Então, ela vai seguir aí em frente, nessa direção, até percorrer todo o fragmento de DNA responsável pela produção do gene que a célula está precisando naquele momento. Quando esse processo termina, a gente tem formado agora uma molécula de RNA mensageiro, que é responsável por levar essa mensagem. Por isso que ele tem esse nome. Ele pega a mensagem que está no DNA, no gene que foi solicitado pela célula, e vai levar essa mensagem para o citoplasma, especificamente para o retículo endoplasmático rugoso, onde está quem? Os ribossomos. As funções da RNA polimerase. Ela desenrola e enrola as fitas de DNA, ela mantém as fitas molde codificadoras separadas do local da síntese e ela sintetiza o RNA. Então, a gente vê aí, né, uma molécula só fazendo tudo. A gente viu que tudo isso daí de desenrolar e enrolar fitas, né, de síntese, tudo isso está acontecendo também lá na replicação, só que com várias moléculas diferentes. Aqui a gente tem uma enzima RNA polimerase que está aí fazendo todo esse trabalho. A natureza do código genético. O código genético está baseado na leitura dos códons, que são as trincas de RNA. A gente viu que o RNA mensageiro pega a mensagem que está lá no núcleo, lá nos genes, e leva para os ribossomos. E eles têm um códon, que é baseado nessa sequência de 3 bases nitrogenadas que codificam um aminoácido. E essa leitura aí vai ser feita lá nos ribossomos. Aqui eu trago para vocês o código genético padrão. Se vocês observarem essa tabela, vamos ver aí que a gente tem todas as bases nitrogenadas que são possíveis para um RNA, que é a uracila, a citosina, a adenina e a guanina, e a gente tem todas as combinações possíveis. Então, vamos analisar, por exemplo, esse quadrado que está aí todo em rosa, na parte superior, onde tem uma coluna com a letra C. A gente tem aí um códon UCU, o outro códon UCC, temos o UCA e o UCG. Todos esses 3 códigos, quando chegam lá na região dos ribossomos, vão indicar que o aminoácido que vai ser produzido, vai ser inserido, na verdade, na sequência da proteína que está sendo formada, vai ser a serina. Embaixo, a gente tem aí um monte de códons verdes, né? A gente tem o CCU, CCC, CCA, CCG. Todos esses códons vão indicar a produção de um aminoácido chamado prolina. E assim vai acontecer com todos os códons. Todas essas trincas, chamadas códons, que são trincas porque são formadas por 3 nucleotídeos, vão chegar lá no ribossomo
com o RNA mensageiro, né? Eles estão no RNA mensageiro. O RNA mensageiro é todo formado por esses códons. E o RNA mensageiro traz essa mensagem para o ribossomo, que agora o ribossomo vai identificar. O ribossomo vai fazer uma tradução. Por isso que o nome do processo de síntese proteica é tradução. Por quê? Porque o ribossomo vai traduzir a mensagem que o RNA trouxe. E isso acontece por intermédio dessas trincas. Aqui eu trago para vocês o nome de todos os aminoácidos. E todos esses aminoácidos aí que vão ser utilizados para a formação da proteína são, né, colocados lá na sequência através daqueles códons que a gente viu na tabela anterior. Lembrando que aquela tabela do código genético ela é universal. Então, todos os organismos vivos eles utilizam aquela mesma tabela. E isso é um fator muito importante quando a gente fala, né, da origem da vida, de como a vida surgiu e conseguiu prosseguir ao longo do tempo. Porque o nosso código genético ele é igual para todo mundo. A gente vai ter diferenças, como a gente viu, diferenças de replicação para eucarioto e procarioto, mas essas diferenças não estão relacionadas à molécula de DNA em si, a esse código que ela utiliza para a produção de proteínas. Isso acontece em absolutamente todos os seres vivos e inclusive com os vírus. Então é um processo que aconteceu uma vez durante o período evolutivo e que, né, obteve um grande sucesso, de modo que todos os seres vivos apresentam o mesmo código. E daqui vamos ver agora o processo de tradução, que apresenta-se em 3 estágios. A iniciação, que implica na ativação do aminoácido iniciador. 2, alongamento, que é a adição consecutiva de resíduos de aminoácidos. E 3, que é a terminação, que é a tradução de códons de terminação, que são esses 3 aí, o AA, o GA e o AG. Vejam, a tradução implica no processo onde uma proteína vai ser formada. Então, o RNA mensageiro agora já está lá no ribossomo e, a partir de agora, vai ser feita a leitura dos códons para ver agora qual vai ser a sequência, né, de aminoácidos. E aqui vamos ver o processo de tradução acontecendo. Vejam aí que essas duas figuras meio ovais que representam o ribossomo estão subdivididas entre subunidade maior e subunidade menor. Isso daí forma a estrutura de ribossomo, que é o local da célula onde existe a síntese proteica. Quem chegou no ribossomo trazendo a mensagem vinda lá do DNA? Quem chegou foi o RNA mensageiro, que está aí mostrando-se todo colorido, de modo que cada cor dessa, né, cada tracinho com uma cor diferente, indica um tipo de base nitrogenada diferente. E a gente sabe que cada 3 nucleotídeos desse, cada um com sua base nitrogenada, formam um códon. A gente está vendo aí a representação do códon. Então, vamos lá. O ribossomo está lá, chegou o RNA mensageiro, se ligou a ele. E daí chegam os RNAs transportadores, que vão transportar os aminoácidos que vão ser necessários para a formação da cadeia polipeptídica, que é a nossa proteína. Então, esses RNAs transportadores, se vocês observarem aí esse esquema que está representando eles, mostra que eles têm nessa parte cinza um encaixe. Tá vendo que tem 3 faixinhas cinza mais escuro? Essas 3 faixinhas, elas representam o local de encaixe desse RNA transportador com o códon do RNA mensageiro. Então, a gente diz que isso daí se chama anticódon. Por que anticódon? Porque ele é complementar ao códon. Então, se a gente tiver um códon CGA, o anticódon é ao contrário, ele é GCU, certo? E eles vão se parear. Lembre-se que a gente está falando sempre de emparelhamento, né? Por causa daquelas situações do A se parear com U e do G se parear com C. Aqui a gente está falando de RNA, então a gente tem o pareamento AU-CG.
Vamos observar esses RNAs transportadores começando do lado esquerdo. Então, veja, no lado esquerdo, a gente vê, né, que o aminoácido, o RNA transportador, ele já está saindo. Então, significa o quê? Que ele chegou, reconheceu o códon e já colocou um aminoácido e saiu. Aí, em seguida, vem quem? Vem o outro RNA transportador que vai reconhecer o próximo códon e vai colocar o próximo aminoácido. E assim, cada RNA transportador carrega um aminoácido de acordo com o seu anticódon. Conseguem compreender isso? Se vocês lembrarem daquela tabela do código genético, vocês viram lá todas as trincas possíveis. Então, todas essas trincas que formam os códons estão dizendo quais são os aminoácidos que serão formados. E o anticódon, que é quem vai reconhecer o códon, ele traz esse aminoácido que é específico para aquele códon que acabou de ser lido. E é assim que os aminoácidos são colocados um a um, formando a cadeia polipeptídica, de acordo com a informação que chegou através do RNA mensageiro.